Quem está feliz dá glória a Deus. Deus é bom, amém? Pega aí a palavra do Senhor Jesus, a sua Bíblia. Obrigado. Novo Testamento, livro de João, capítulo 2, e o versículo é o número 5. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Você que achou, dá um glória a Deus aí. Nós iremos ler na versão NVI, que diz assim, ó. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. Em outras traduções, essa mesma passagem fica assim: e sua mãe disse aos servos: façam tudo o que ele mandar. Amém? Feche os seus olhos, curve sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade de mais uma noite de quarta-feira estar na tua casa e na tua presença. Meu Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas e nossas limitações. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor recebeu as nossas adorações através dos louvores aqui entoados nessa noite, através dos dízimos das ofertas. Mas agora, meu Deus, nós queremos e precisamos, na verdade, nós necessitamos ouvir a Tua voz, ó Pai, porque isso é o pão que nos alimenta. Pai, por isso repreenda no meio de nós a incredulidade, a falta de fé, repreenda o homem também, e que nada venha a ser dito pela minha boca, mas que eu apenas seja um instrumento nas tuas mãos para falar comigo e com a igreja nessa noite. É o que eu oro em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém? Poder se assentar. Glória a Deus. Bom, se você chegou aqui, se você veio pelo lado de Barueri, você já é um vitorioso, porque hoje estava difícil para chegar aqui, viu? Eu não sabia o que era tranca-rua, mas hoje eu descobri. Amados, quero compartilhar algo com vocês que Deus colocou no meu coração. E eu poderia começar essa mensagem de outra maneira, mas já que colocou o título, eu gostaria que todos olhassem para o título dessa mensagem. O que está escrito? Quem aqui é servo do Senhor Jesus? Amém, glória a Deus. Não esperava outra resposta de vocês. Porém, no desenrolar da mensagem nós vamos ver se de fato nós temos sido bons servos. Palavra aqui do Senhor Jesus no livro de João, no capítulo 2. E eu gosto muito da Bíblia porque ela pode ser aplicada, o mesmo versículo, o mesmo texto, em diversas áreas da nossa vida. Quem esteve aqui no último casamento que foi celebrado, foi dito essa mesma mensagem. Só que Deus, no casamento que nós celebramos aqui, do Milton e da Léo, Deus levou para um lado essa mensagem. E hoje Deus quer falar de outra maneira conosco. A Bíblia vai dizer, e eu vou ler para vocês, para que não seja uma palestra, mas que seja um culto. Diz assim no Evangelho de João 2:1. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Jesus respondeu: o que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, aos servos: façam tudo como ele mandar. Eu não sei se você sabe, mas
o casamento judeu, o casamento no Oriente Médio, ele é diferente do nosso. O nosso, comumente, nós celebramos o casamento na igreja, ou para ser mais didático, nós vamos normalmente ao cartório, vamos lá com uma testemunha, depois nós, no mesmo dia, numa semana seguinte, nós celebramos o casamento numa igreja, comumente, e depois nós vamos fazer a festa. E com muita dificuldade nós fazemos uma festa para 30, 50, 100 pessoas, que dura ali 3 horas, mas os boletos ficam por 3 anos. Só que esse é o padrão aqui, da América. No Oriente Médio, um casamento dura no mínimo 7 dias. É o casamento básico deles, são 7 dias. Isso pode até mais. Por quê? Porque para o judeu, o número 7 é o número da criação, o número da perfeição. Então eles vão fazer um casamento durar no mínimo 7 dias, porque foi em 7 dias que Deus fez o mundo. Embora ele criou em 6 e tenha descansado no 7. Só que em determinado momento da festa e do casamento, acabou o vinho. Uma coisa muito triste vai acontecer naquele casamento. Uma coisa muito triste para os noivos, uma coisa muito triste para os pais. Em algum momento, acabou o vinho. E para o judeu, assim bem como na Bíblia, o vinho, ele representa uma coisa. Quem sabe o que o vinho representa? Alegria. A Bíblia vai dizer que a alegria daquele casamento vai acabar na festa. Só que eu pergunto uma coisa para vocês. Será que é a primeira vez que isso aconteceu na história do mundo? Sim ou não? Creio que não. Errou. Porque é o seguinte, você já foi jovem. Quer dizer, você ainda é jovem, mas um tempo atrás você ainda era mais jovem. E quem aqui já foi ou convidou alguém de penetra para uma festa? Você não foi convidado e você foi? Gente, ninguém, só eu que ia nas festas. Amém. Alguns mais corajosos. Então vamos mudar. Quem aqui já levou alguém que não foi convidado para uma festa? Você vai ter mais coragem para dizer isso. Ó, as mãos aumentaram. Então vamos lá. Sabe aquele casamento que foi feito para 100 pessoas? Foi contratado um buffet, sim ou não? E quem contrata um buffet sabe que você paga por cabeça. Ou seja, irmão, se você for convidado para um casamento, procure saber quanto custou o buffet, para que quando passar a gravata, no mínimo, você dê o valor do buffet. No mínimo, tá? No mínimo. Procure saber quanto que é por cabeça esse buffet. Se você tem vergonha de perguntar, vê as coisas que estão servindo. Se for caviar, aí é lá em cima. Se for coxinha, é um pouco menor. Mas aí você vai avaliando conforme o que vai te servindo. Mas, quem está fazendo a festa, recebe uma lista, que é a lista dos convidados. Recebeu a lista dos convidados, o que você, dono de buffet, vai fazer? Vou comprar Coca-Cola de acordo com o número de convidados, vou comprar salgadinho de acordo com o número dos convidados. Eu vou deixar uma margem ali de 10, 15, 20% a mais, porque eu sei que festa de crente, eles não fofocam, ai ai, não fala mal dos outros, ai ai, mas comer, come. Os outros, porque eu... Só que se a lista era de 100, chegou 200 pessoas, o buffet vai dar conta? Provavelmente a cozinha vai colapsar. E é mais ou menos isso que acontece aqui. A Bíblia vai dizer que a mãe de Jesus está no casamento. Depois chega quem? Jesus. Jesus andava sozinho? Convida um pastor para ir na sua casa que você vai ver.
Pastor, vem almoçar aqui em casa. É sério, gente, assim, facilmente, uma Topic vai parar na sua casa, aquela de 17, 19 lugares, e vai ter gente no colo de alguém para almoçar na sua casa. Jesus não era diferente. Então, mãe de Jesus e agora 12 camarada, que está morando aonde? No deserto, nome em tendas. Quando eles veem um banquete, o que eles fazem? Chegou que eu tanto precisava. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. E eles começam ali a adorar a Deus e começam a comer. Como eu disse, em determinado momento, o vinho acaba. A tristeza então invade o coração, porque, irmãos, eu já fiz uma festa, quer dizer, eu já fiz algumas, mas a minha esposa, de verdade, ela não consegue assim mensurar espaço e pessoa. Então, ela convida todo mundo, mesmo que não caiba no espaço. E um dia, no aniversário acho que era do Davi e da Rebeca, era um aniversário em conjunto, porque o pobre tem que ser criativo, entendeu? Tem um monte de filho, combina uma data só e já faz tudo. Mas faz em março, o outro em fevereiro. Não tem problema, gente, tudo junto. E aí nós convidamos muita gente. Só que assim, tem gente que não vai nas suas festas que você convida, sim ou não? Aquele dia eles foram e ainda levaram os que não foram convidados. Então, em determinado momento, eu olhei para a minha esposa, para a Camila, ela olhou para mim, e nós, em conjunto, dissemos a mesma frase: a comida não vai dar. Isso bate um desespero dentro de você, meu irmão. Porque é o seguinte, faz tempo que não passa aqui a coxinha, hein? Garçom! E o garçom passa escondido de você. Daqui a pouco ele vem servindo o quê? Água. Aí você fala, gente, não quero água, comida. Aí o que nós fizemos? Tivemos que no meio da festa sair para comprar mais comida. Quando voltou, teve que fritar a comida. Final de tudo, sobrou um monte de comida que o pessoal tinha ido embora quando ficou pronta a comida. E se uma festa de aniversário me trouxe problema, por um dia, imagina acabar o vinho. Aí, a mãe de Jesus, nossa irmã Maria, que tanto a amamos, vai dizer o seguinte: achou que ainda ela estava falando com o filho dela, mas ali naquele momento ela estava falando com o Senhor dela. Vocês conseguem entender? Faz um milagre, e ele vai dizer: mulher, o que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. E é nessa hora que eu acho a Maria top demais, porque ela vai dizer o seguinte: ainda que, se a gente pede uma coisa para Jesus, e Jesus nos responde assim: o que tenho eu contigo? Vamos ser sinceros, o que você faria? Eu por muito menos estou chorando. Por muito menos. Esses dias assisti um filme com a minha esposa, e era um filme muito bonito, mas a atriz, a personagem principal, ela acaba morrendo, o personagem dela morre. E eu chorava de soluçar. Aí a Camila olhou para mim assim, falou: eu estou chorando também, mas você está chorando sentido, está doendo em você. Se eu pedisse alguma coisa para Jesus, e Jesus falasse: eu não tenho nada contigo, meu irmão, eu subia para um monte, e só descia de lá quando ele falasse: não, agora você é meu amigo. Só que a Maria, ela não vai entristecer o seu coração, a Maria não vai entrar num buraco e falar: poxa vida, nem Jesus quer ser meu amigo. Ela vai dizer o quê? Servos, façam tudo o que ele mandar. Mas o que ele mandou? Nada. Até então ele não mandou nada. E como é que Maria sabia que Jesus ia fazer alguma coisa? É porque ela andava com Jesus. E quando você anda com Jesus, ainda que você esteja numa dificuldade, você tem que saber: Jesus vai fazer alguma coisa no meu problema.
Você é amigo de Jesus, então você sempre espera que Jesus vai socorrer o seu problema. Ainda que o mundo e as evidências digam o contrário, se você servir Jesus, você vai dizer: vai acontecer um milagre em nome de Jesus. E como eu disse, creio eu que isso já havia acontecido em outros casamentos, mas a grande diferença é que Jesus foi convidado para esse casamento. E nesse momento, eu quero ressaltar aqui, esse casamento vai ser diferente, por quê? Porque Jesus está nele? Sim, com certeza. Mas eu quero destacar aqui a ação de pessoas que muitas vezes elas são esquecidas no milagre, mas sem a participação dela, fundamental. Não vou dizer que o milagre não iria acontecer, porque quem sou eu para dizer o que Deus pode ou não fazer? Mas se a Bíblia colocou aqui a participação dos servos, é porque ela é importante para eu e você aprender. Olha o versículo aonde nós começamos a ler. Sua mãe disse aos serviçais, aos servos: façam tudo o que ele mandar. Vou perguntar de novo: quem aqui serve de Jesus? Então por que você não obedece? Por que você então questiona? Por que você então murmura? Por que você quer ensinar Deus a ser Deus? O que acabou na festa? Vinho. Você é um crente inteligente, você já sabe o que vai acontecer, mas talvez se você está chegando a se unir a nós há pouco tempo, eu vou ler para que você tenha conhecimento das Escrituras. Diz assim no versículo 6: ali perto haviam 6 potes de pedra, tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com... Espera aí. O que acabou na festa? O que Jesus manda fazer? Gente, parece que Jesus gosta de tripudiar, de brincar com os nossos problemas. Você está chorando na presença de Deus, você está pedindo um socorro por Deus, e o seu problema é vinho. Aí Jesus manda os servos encher as talhas com água. O servo não tem o direito de questionar. O servo não tem o direito de murmurar. Quem aqui é servo? Baixou o número de servo. O servo não tem o direito de querer sim explicar para Jesus, porque nós somos especialistas em ensinar Deus a ser Deus. Jesus, meu problema é vinho. Tá bom, vai lá, Johnny, pega esses vasos e enche de água. Fala: peraí, Jesus, ou o senhor não entendeu, ou o senhor errou, porque meu problema é vinho e o senhor manda eu encher o negócio de água. Vai resolver o seu problema sim ou não? Não, gente, seja sincero, vai. Se o seu problema é vinho, ele vem com a água. Aí você quer dizer o seguinte, você está dizendo para Jesus: começou o mês, Jesus, e eu vou lá na igreja, Jesus, e no primeiro domingo, Jesus, a pastora Neuza normalmente traz uma mensagem de prosperidade, eles ungem as nossas mãos, eles entregam um envelope e fala que é para a gente devolver o dízimo. Mas Jesus, deixa eu te falar uma coisa, não vai dar. Olha aqui, eu fiz as contas, Jesus,
Porque quem aqui tem um caderninho da conta? Pega o seu salário, coloca de um lado, as suas despesas do outro, e no final sempre as suas despesas é maior do que o seu salário. Só eu? Tem mais uns aí, né? Amém. Você é organizado. Aí você olha assim, e o seu dízimo é algo parecido assim com 3.500, 4.000 reais. E aí você olha assim o dízimo, e você olha a sua conta, e está faltando exatamente esses 4.000 que é o seu dízimo. Aí você vai falar, Jesus, esse mês aqui, eu vou te ensinar. Eu não vou devolver o dízimo, porque eu vou pagar a conta. Eu não vou pedir para você se identificar, mas alguém que já fez isso aqui, deu certo, sim ou não? Deu ruim. Ficou devendo os 4 e mais uns 8 para o banco, que não deu certo esse negócio aí. Faltou, quebrou carro, quebrou os meninos, tudo. Aí virou uma coisa. E tem vez que você está com um problema financeiro, e você fala assim, Jesus, abre uma porta de emprego. Aí Deus levanta um profeta e fala assim, vai lá e termina a faculdade que você começou e não terminou. Aí você fala assim, Jesus, você deve estar de brincadeira, porque eu estou reclamando dos meus problemas financeiros, não estou dando conta, estou desempregado, como é que eu vou fazer a matrícula para pagar a mensalidade da faculdade? Sabe o que é isso? Vou te ensinar. Isso é a água de Deus que Ele está colocando na sua vida. Você está querendo uma coisa, mas o Senhor diz assim, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu bem sei o pensamento que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de morte. E o servo de Deus, porque eu pedi para levantar a mão, e todo mundo com orgulho levantou a mão, deu uma rajada de glória, línguas estranhas, eu sou servo, só que em determinado momento, você não quer encher as suas talhas com água, você quer questionar. Meu irmão, de novo, eu não vou ser leviano e dizer que o milagre não vai acontecer na sua vida, porque eu não tenho um poder de colocar Deus num pote, de dizer, ó, quem está nesse pote não faz milagre. Eu não sei, se é da vontade de Deus, Ele faz um morto ressuscitar, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas se você ajudar, se você não, porque quando você atrapalha o milagre de Jesus, você acha que você atrapalhou Jesus ou você? A gente não atrapalha Jesus, sabe quem a gente atrapalha? Nós mesmos. Porque imagina, se aquele pote não fosse enchido. Vamos lá, eu sou o servo daquela festa. Sou uma pessoa inteligente, meu raciocínio, minha faculdade mental funciona plenamente. Eu ia falar para Jesus, Jesus, o problema desse camarada aqui é vinho. Aí sabe o que Jesus ia fazer? Ele mesmo ia encher as talhas, mas o serviço de encher as talhas é meu e seu, porque a gente não sabe transformar água em vinho. Então deixa Jesus fazer o que Ele tem que fazer e deixa nós fazer o que nós sabemos fazer. Se você quiser trocar com Jesus, meu irmão, eu tenho certeza que Ele vai falar, vai lá então agora, deixa que eu encho as talhas e você transforma a água em vinho. Qual dos dois é mais fácil? Cadê Jesus o vaso? Deixa eu começar logo esse negócio aqui. Aí, eu imagino os noivos, porque os noivos não são diferentes de mim e de você. Os noivos vão gritar, Jesus, mas eu preciso de vinho. Jesus, eu preciso que o Senhor faça esse milagre. E nós passamos uma vida inteira com Cristo. E amados, isso não tem aqui nada a ver com céu, inferno, salvação, não salvação. Até porque, creio eu, que a salvação vem através do sacrifício de Jesus na cruz. Alguém concorda comigo? Só que deve ser muito triste passar uma vida inteira de sofrimento aqui na terra. E eu também não quero vender o evangelho de facilidade, mas assim, eu não vou atrapalhar os planos de Deus para a minha vida.
Na minha vida, na minha jornada, em diversos momentos, eu sendo servo, eu vou ter que encher as talhas para Jesus, porque Ele vai operar o milagre na sua casa, na sua família, no seu casamento, na sua vida financeira, na sua vida espiritual, mas as talhas, meu irmão e minha irmã, Ele não vai encher. Quando Jesus chega ali de frente ao túmulo de Lázaro, Lázaro estava morto há quantos dias? O que Jesus vai falar? Tire a pedra. O que a irmã de Jesus vai falar? Já cheira mal. Como a gente tem coragem de questionar uma ordem de Jesus? Como a gente tem coragem de questionar? Porque Deus fala assim: agindo eu, quem impedirá? E Ele está dizendo: tire a pedra. Você, meu irmão, eu falo ou não, Jesus? De um lado está você, e do outro lado está o Deus Criador dos céus e da terra, onde a palavra dele diz que o descanso dos pés dele é a terra. Ele fez tudo pelo poder da sua palavra. Céus e terras foram criados pelo poder da sua palavra, e ele está dizendo que vai acontecer. Aí é você aqui desse lado: mas já faz 4 dias. Meu Deus do céu, não entra na minha cabeça umas coisas dessas. Como você pode duvidar e questionar do poder que há no nome de Jesus? Como você pode questionar Ele dizer: enche que eu vou fazer o milagre, e você duvidar? Meu irmão, até quando você vai dizer que é servo? Sabe palavras que são sinônimos de servo? Escravo. Dá um Google, coloca no dicionário, coloca no Aurélio. Aquele que não tem direito a salário, aquele que é preso a uma força maior, um ser maior. A Bíblia está dizendo que nós somos escravos desse Deus. A Bíblia está dizendo que nós somos servos desse Deus, porque Ele tem uma força maior, e nós queremos ensinar a Deus o trabalho dele de ser Deus. Meu irmão, você não consegue controlar a sua vida, como você vai controlar o universo todo? Quem aqui tem a vida completamente controlada, que dá certo? Tudo que você projeta dá certo? 99% das coisas que eu projeto, Deus muda. E graças a Deus que Ele muda, porque melhora muito, porque eu não sei. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte: pedi e não recebeis, por quê? Pedis maus, não sabeis pedir. Então Jesus está lá, enche as talhas, e você está dizendo: Jesus, eu não vou, sabe por quê? Porque o meu problema é vinho, meu problema não é água. Até quando você vai ficar, meu irmão, questionando o trabalhar de Deus? Até quando você vai pensar que os seus métodos são melhores e mais eficazes do que os do Senhor? Seja servo, mas seja servo de verdade. Outra coisa, para nós abrirmos a nossa mente: o que eles não tinham, igreja? E o que eles precisavam, igreja? O que eles tinham, igreja? Eles precisavam de água, mas o que eles tinham? Então comece a fazer a obra, comece a encher a sua vida daquilo que você tem, porque Deus vai transformar. Senão você fica estacionado esperando chegar o vinho. Cadê o vinho? Cadê o vinho? Cadê o vinho? Meu irmão, deixa Deus transformar a água que está na sua vida em vinho. Porque senão você fica vazio, esperando aquilo que ainda não veio, limitando o poder de Deus, pensando: ai Senhor, eu quero isso, eu quero aquele cargo, eu quero aquela faculdade, eu quero aquele dinheiro, eu quero aquele homem, eu quero aquela mulher. Para com isso. Deus te deu um monte de coisa. Meu irmão, o seu pior dia é o sonho de muita gente que vive aqui na terra. Sabe o dia ruim que você teve hoje? A porcaria de dia.
Tenho certeza que se você for no hospital, 90% vai querer trocar esse seu dia ruim por o dia bom que eles estavam lá internados. Tem gente hoje que sofreram dores tão agudas que desejaram a morte. Teve gente hoje que tem uma perda tão significativa que não sabe como vai acordar amanhã. E Deus está te dizendo, você ainda não tem aquilo que você quer, porque você ainda não está preparado, mas eu estou te dando coisa para você fazer hoje, porque com essa água, eu transformo ela em vinho. Sou eu que vou transformar. E como o tempo não para, vamos já caminhar para o fim da mensagem. Vou de novo para ficar bem didático. O que eles precisavam e o que eles tinham? Top. Graças a Deus, aqueles servos eram um pouco diferentes de mim e de alguns que estão aqui. Não questionaram a Deus. Não quiseram ensinar a Deus. Eles simplesmente foram servos. Inclusive, um versículo que eu ensino para os meus filhos desde piquititinho, e eles sabem de cor e salteado, é que obedecer é melhor do que sacrificar. Sempre antes de apanhar, eu emprego a Bíblia a eles e falo assim, ó, era melhor obedecer, mas agora você vai sacrificar, você vai apanhar. Os servos obedeceram e encheram as talhas com água. O milagre aconteceu, sim ou não? Olha que alegria! Sirva ao mestre de cerimônia. Veja o que ele acha desse vinho novo. E o mestre de cerimônia vai lá, experimenta e faz um discurso para o noivo, todo feliz. E o discurso é: todos colocam um bom vinho primeiro. E quando já está todo mundo chapado de goró, essa é a palavra minha, tá? Não está na Bíblia, é de outra maneira que a Bíblia coloca. Mas isso eu estou dizendo. E quando todo mundo já bebeu muito e está alegre, melhor vamos voltar às formas formais aqui. Aí coloca o vinho da pior qualidade. Mas você até agora guardou o bom vinho. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Só que isso, se chegou a nós há 2000 anos depois, nós estamos no ano de 2025, amém? Então, Jesus é tão top, Jesus é tão maravilhoso, o Deus que você serve é tão maravilhoso, que Ele dividiu o tempo. Existe o antes de Cristo e o depois de Cristo. Ateu, matrizes africanas, quem quer que seja, vive num tempo onde Jesus dividiu o tempo. Eu divido o tempo, vai ter um tempo antes de mim e depois de você. Assim é até hoje. Você pode olhar para mim e dizer, tenho certeza disso. Existe um tempo na minha vida antes de Jesus e existe um tempo totalmente diferente depois de Jesus. Ele dividiu não só o tempo na sua vida, ele dividiu o tempo na humanidade. E se isso foi tão importante para chegar a nós hoje em 2025, imagina o comentário que foi para geral lá nos dias de Jesus. Você viu o que Jesus fez? Você viu o milagre que Jesus operou? Ele estava lá no casamento, o casamento tinha acabado, estava uma porcaria, acabou a alegria, mas Jesus transformou a água e o vinho. Só que, amados, o homem, infelizmente, tem um defeito muito grande. E o homem começa a tirar Jesus do centro do negócio e começa a colocar outros ídolos, outros senhores, crendices. Você imagina o povo indo lá no poço aonde foi tirada aquela água? Onde é o poço da água que transformou em vinho? Aí o povo, dono da casa, ia lá. Foi essa daqui, ó. E ele levava então o quê? Uma água,
ungida, uma água especial, uma água não sei o quê. E aí daqui a pouco ele fez um poço melhor e começou o quê? Cobrar ingresso. E o povo ia lá e levava a água que transformava em vinho. Balela, mentira do chifrudo. O milagre não estava na água, o milagre estava em Jesus. O milagre não estava nos servos, o milagre não estava nas talhas, o milagre estava em Jesus. É Jesus que opera o milagre, é Jesus que faz a transformação. E o que eu estou vendo no dia de hoje, pessoas emocionadas, enfrentando filas, para ir em igreja A, igreja B, e deixa eu já deixar uma coisa bem clara, eu não tenho nada contra. Mas isso para mim, na minha interpretação do Evangelho, é visitar o poço, em vez de visitar Jesus. Isso é ficar correndo atrás da água, querendo visitar as talhas que estavam cheias de água, quando Jesus está frente a frente com você, praticamente falando: ei, você está muito preocupado com a água, mas sou eu que faço o milagre. Sou eu que faço a transformação. Quantas vezes, meus irmãos, a gente vê: eu vou naquele pastor, porque aquele pastor é uma bênção, eu vou naquela irmã, eu vou naquela pastora. Meu irmão, se você tivesse essa devoção com Jesus, o milagre já tinha acontecido na sua vida. Mas Deus não divide a sua glória com ninguém. Enquanto você fica prestando atenção na água, você esquece que Jesus é que faz um milagre. Hoje é um evangelho diferente desse daqui. Hoje as pessoas valorizam mais o vaso, as talhas, do que Jesus que fez o milagre. Meu irmão, volto a dizer para que não fique nada mal esclarecido, eu não tenho nada contra essas igrejas grandes, que são conhecidas como mega igreja. Glória a Deus, continue indo lá. Lá vai ganhar muita gente, é evangelístico, e glória a Deus. Só que é o seguinte: qual é a verdadeira finalidade que você está indo? Qual é a verdadeira motivação que está te levando lá? Se for Jesus, top. Agora, se for visitar a água, para com isso que não vai acontecer nada. Enquanto você ficar preocupado em visitar o poço, Jesus passa, meu irmão. Eu amo a história de Zaqueu, sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que ele só ia passar, mas ele falou: se ele vai passar, eu vou me esforçar, porque eu quero ver. A Bíblia não diz, não faz menção. Zaqueu era publicano, ninguém gostava dele. Ele era mal visto pelos judeus, era mal visto pelos gentios. Ele era tipo que nem Mateus, ninguém gostava dele. Mas quando ele soube que Jesus ia passar, ele se esforça, sobe numa figueira para ver Jesus passar. Sabe, meu irmão, quando você não foca nas talhas, nas águas, e foca em Jesus, Jesus fala: vem. Eu vou falar Zaqueu, mas você vai pensar no seu nome. Vem, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na sua casa. Você não focou no movimento, você não focou na multidão, você não focou naquilo que ia acontecer. Você subiu para ver apenas aquele que tem o poder de mudar a nossa vida. Quando você faz isso, meu irmão, quando você foca naquele que pode transformar a sua vida, o milagre acontece. Pastor, e eu estou assim. A minha vida está assim. Eu estou precisando, Senhor. Estou precisando que Jesus mova uma situação. Jesus, eu estou precisando que o Senhor faça o milagre que o Senhor fez na vida do pastor Johnny. Porque ele sim, olha só que maravilha. Olha, como é bom falar de si mesmo, né? Tão gostoso. Olha, marido exemplar. Eita, glória a Deus. Um filho sensacional. Um amigo, então, daquele dos peitos.
Eu quero ser igualzinho ao pastor fulano de tal. Eu vou subir a régua. Eu quero ser igualzinho a pastora Neuza e a pastora Dalva. Agora ficou mais difícil você alcançar, mas é você e Deus. Eu quero ser igual a elas, mulheres de oração, mulheres que não tiveram medo, inventaram de plantar uma igreja já com a idade avançada e não disseram não ao seu chamado. Eu quero ser igual a elas. Eu quero dizer uma coisa para você: toda água é água até ser tocada por Jesus. Eu, os pastores, esses pastores aí, é tudo água, meu irmão. Quem faz o milagre é Jesus Cristo. É Ele que transforma a água em vinho. Se Jesus não me encontrasse, eu ainda era água. Se Jesus não me tocasse na minha vida, eu ainda estava ali. Mas um dia Ele tocou na minha vida. Quer ser tocado por Jesus, meu irmão? Você quer ter a vida transformada por Jesus, meu irmão? Mas eu quero te dizer uma coisa antes de encerrar. Se Jesus tocar na sua vida e você for transformado em vinho, nunca mais queira ser água. Nunca mais queira ser comum, nunca mais queira ser igual, nunca mais queira ser comportado ou então comparado. Você não é mais comum. Você agora transforma a vida. Vinho é alegria. Tal que está faltando para os dias de hoje, para a igreja de hoje, é alegria. Tem um monte de crente chato, um monte de crente triste, tem crente até com depressão, e eu não sou negacionista, ela existe e precisa ser tratada, mas nós que estamos bem, de saúde mental plena, nós temos que ser felizes e alegres, porque nós temos que impactar essa geração. Sabe, meu irmão, uma coisa que Deus tem tocado muito no meu coração, que Deus tem falado muito comigo é: que evangelho eu vou deixar para a próxima geração? Isso é uma coisa que Deus tem falado comigo. Porque eu recebi o evangelho da cruz, e eu quero deixar o evangelho da cruz para a próxima geração. Porque eu fui transformado. E agora eu não sou mais comum. Talvez você está aqui e você ainda é água. Mas entenda de forma metafórica, a igreja aqui são as talhas. E você veio do jeito que você estava. Glória a Deus por isso. Mas agora que o que você tinha, você entregou para Jesus, é Ele que vai transformar a sua vida. É Ele